Boa noite mais uma vez para vocês que estão nos acompanhando nas nossas transmissões aqui pelo YouTube, tanto na parte da manhã como agora pela noite. Nós queremos agradecer a vocês que sempre estão conosco e nos ajudam nesse momento difícil em que a gente, inclusive, está aprendendo, a mexer com essas tecnologias. Eu quero expressar o nosso desejo sincero de que nós queremos nos reunir novamente, voltar às programações normais. Eu sei que esse é um desejo do pastor Nerivaldo e também é um desejo do Conselho da Igreja, mas nós estamos confiando na graça de Deus, na providência dele e nos planos que Deus tem para as nossas vidas. Nessa noite eu queria compartilhar com você um texto da Escritura que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 17, dos versos 20 até o verso de número 23. Queria que você fizesse a leitura desse texto. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 20 até o verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Queria convidar você a baixar sua cabeça. Vamos elevar a Deus em uma oração, pedindo para que Ele fale o nosso coração nesse momento. Senhor nosso Deus, nós pedimos a bênção do Senhor nessa hora, que o Senhor possa estar conosco, falando no nosso coração, ó Deus, nos instruindo conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nessa noite eu queria trazer uma reflexão à luz desse texto bem específica para algumas realidades que eu particularmente tenho notado em nossos dias. Eu sei que o Brasil ele se tornou um lugar muito polarizado no que diz respeito às opiniões políticas, e não somente políticas, mas as outras questões que dizem respeito às ideologias e às nossas próprias crenças pessoais, que são no âmbito social, no âmbito da política mesmo. Eu sei que nós somos conhecidos como um povo que não entra em contrassenso, ou melhor dizendo, não entra em concordância no que diz respeito a esses assuntos políticos. Contudo, eu sei que esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, isso aflorou mais esse espírito de intriga, esse espírito separatista no que diz respeito às opiniões e preferências políticas. E eu acredito que muitos cristãos eles têm tomado certas posições que radicalmente é se separar daquelas pessoas que não fazem parte das suas preferências ideológicas ou políticas, se afastar dessas pessoas, mesmo que elas sejam pessoas da sua própria igreja e que professam a mesma fé que elas. Eu tenho visto isso, eu tenho visto essas intrigas e essas brigas, e eu acredito que esse caminho que muitos de nós têm tomado, ele está muito distante do desejo que o Senhor Jesus tem para a sua igreja, especialmente o que ele revelou para nós na oração que ele fez ao Pai nos últimos dias do seu ministério. Por isso, nessa noite, pensando nessa temática dessas intrigas, dessas brigas com relação às ideias políticas, dos ideais políticos e das propostas políticas, especialmente nesse tempo de pandemia, em que tudo se tornou complicado de tomar decisão, as pessoas elas ficaram cada vez mais distantes umas das outras no que diz respeito às suas próprias opiniões. Eu creio que a oração do Senhor Jesus, o desejo de Jesus para a igreja tem muito a nos ensinar sobre esse aspecto, que foi o pedido que Jesus fez ao Pai poucos dias antes do fim do seu ministério terreno ou da sua própria crucificação. Esse texto que nós lemos, João capítulo 17, ele faz parte da oração sacerdotal de Jesus, que ele eleva ao Pai poucos dias antes de encerrar o seu ministério
aqui na terra. Quando Jesus ele faz essa oração, ele demonstra a sua característica, o seu papel de sacerdote, ao interceder não só pelos apóstolos ou pelos seus discípulos que ele havia escolhido, mas também por toda a igreja. É o que ele faz ao longo desse capítulo 17 do Evangelho de João. O que nós vemos aqui são os desejos profundos do Senhor Jesus Cristo ao fazer solicitações ao Pai. Isso é um aspecto interessante, porque Jesus ele não ora ao Pai fazendo pedidos como uns de nós, mas ele solicita ao Pai para que ele atenda aquilo que ele estava clamando ao Pai. E ele faz isso porque ele era o Filho de Deus e ele tinha autoridade para fazê-lo. Essa oração do capítulo 17 de João, ela contém vários conteúdos. E um desses conteúdos é quando Jesus ele ora em favor de toda a igreja. Ele pede em favor daquelas pessoas que viriam de crer mediante a pregação da palavra, que consequentemente somos nós, séculos depois, que cremos na palavra e que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus mediante a pregação da palavra. O que Jesus pede ao Pai basicamente nessa oração é para que os crentes estejam unidos entre si. E não só unidos entre si, mas que eles estejam unidos também com o próprio Pai. E é um propósito com essas duas uniões. Eu acredito que esse texto tem muito a nos falar, especialmente nesses dias em que a igreja, muitos de nós têm perdido essa noção e essa perspectiva de unidade da igreja e do corpo de Cristo. Por isso, nessa noite eu queria meditar com vocês sobre o desejo de Jesus para que fôssemos um com Ele, um com o Pai e um com os outros. Eu queria analisar com vocês nesse texto algumas lições que Jesus ele nos trouxe com relação a essa temática. Em primeiro lugar, perceba que o desejo do Senhor Jesus Cristo, quando Ele ora a Deus, é para que os crentes, aqueles que haveriam de crer, eles possam ser encontrados unidos ou para que eles possam ser um. Perceba o versículo de número 21 e o versículo de número 23. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Eu neles, versículo 23, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quando Jesus ele fez essa oração, a sua perspectiva era apontar para toda a igreja, ou seja, a igreja universal, ou como diz na nossa própria confissão de fé, a igreja católica. Lembrando que o termo católico, ele significa literalmente universal. Jesus está pensando em toda a igreja, transpondo todos os aspectos geográficos e temporais, ou seja, todas aquelas pessoas que criam e que creram em Jesus e que haverão de crer. Jesus estava orando por essas pessoas. Jesus ele demonstra isso na oração pelo fato de que a perspectiva bíblica de igreja, a perspectiva bíblica de pessoas que creem em Cristo Jesus é uma perspectiva de unidade, ou seja, não existem várias igrejas. Na verdade, existe apenas uma igreja, a igreja crente que acredita e que depositou sua fé no Senhor Jesus Cristo. Se você ler o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, você vai ver ele dizendo que há somente um corpo e um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ou seja, em outras palavras, Jesus ele está orando para que aquelas pessoas que creram na sua palavra e que haveriam de crer, que somos nós, eles pudessem ser encontrados em um só corpo, um só povo. Agora, obviamente, nós sabemos que a igreja ela não pode ser unida, e isso por várias razões, por motivos geográficos, por motivos denominacionais. É impossível você encontrar a igreja unida. Mas quando Jesus ele pede para que a igreja seja unida, ou para que aquelas pessoas que creram nele, eles estejam unidos, o Senhor Jesus Cristo ele tem em mente uma perspectiva espiritual. Ou seja, a igreja que Jesus ele idealiza
unida não é nos aspectos geográficos e nem nos aspectos sociais, pessoais, no sentido literal da igreja se encontrar toda junta. Não, mas é no aspecto espiritual. Um exemplo disso, da impossibilidade de nós nos unirmos, são as denominações. Nós sabemos que existem vários tipos de denominações cristãs no mundo, várias vertentes, várias perspectivas, e nós não podemos entrar nesse assunto, tratar de denominações especificamente aqui, porque isso delongaria tempo e seria um tema muito difícil de ser tratado. Mas o ponto de Jesus é que há um aspecto que une a igreja, que é seu aspecto espiritual, ou seja, essa unidade diz respeito a coisas atreladas à espiritualidade. Ou seja, por mais que a igreja não consiga se reunir e estar unida pessoalmente, ela se une no seu aspecto de propósito, no seu aspecto de fé, no seu aspecto de amor e de defesa, na verdade. Ou seja, eu estou unido a você pelo fato de nós estarmos unidos em Cristo Jesus e, consequentemente, nós termos o mesmo Senhor, nós termos a mesma fé, o mesmo propósito e o mesmo amor. Esse é o significado de união espiritual que o Senhor Jesus ele nos conta. Essa unidade proposta por Jesus, ela transcende esses aspectos geográficos e literais e ele entra no âmbito do sentido espiritual. A igreja é una no aspecto de que nós possuímos o mesmo coração. O apóstolo Paulo, ele tratou disso quando ele escreve para a igreja de Filipos em várias ocasiões, mas especificamente na igreja de Filipos, em 2 ocasiões, quando ele está trabalhando, aparentemente, e que havia intrigas na igreja de Filipos, o apóstolo Paulo diz para que eles deixem ele extremamente feliz, de modo que eles pudessem pensar a mesma coisa, para que eles pudessem ter o mesmo amor, para que eles fossem unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Um pouco mais na frente, ainda na igreja de Filipos, na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele trabalhando uma intriga que havia entre 2 irmãs, ele diz para que elas pudessem pensar concordemente no Senhor, ou seja, para que elas pudessem ter o mesmo propósito de coração. Esse é um ponto interessante, irmãos. Às vezes nós gostamos de maquiar uma espécie de unidade, de união, abraçando as pessoas, cumprimentando-as no final do culto ou mandando mensagens impessoais nas redes sociais. Contudo, o aspecto mais importante do que diz respeito à unidade é esse espírito uno, esse coração uno. Nós temos o mesmo propósito, nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo Senhor, nós temos os mesmos valores, os mesmos objetivos e nós defendemos a mesma verdade. Querido, isso significa que a igreja ela foi formada para ser unida. O fato de nós possuirmos o mesmo Deus e o mesmo Senhor, isso nos une. Isso de fato nos deveria unir. Eu fico muito triste em encontrar pessoas que preferem estar perto de alguém que tem preferências ou ideais políticos parecidos com os seus do que propriamente com aqueles que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Eu queria que você fizesse essa pergunta no seu coração, inclusive. Se você prefere estar com pessoas que professam a mesma ideia política que a sua, do que estar com aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, que são os seus irmãos, que foram unidos a você, mesmo que você não queira, mas eles foram unidos a você por intermédio de Cristo Jesus, você precisa pastorear o seu coração. Ou seja, você não pode dar preferência às suas ideologias políticas, contrariando a sua unidade com outras pessoas mediante Cristo Jesus. A ideia aqui, portanto, é que por mais que na igreja nós tenhamos várias ideias políticas, nós professamos crenças políticas, ideais políticos diferentes, a fé em Cristo Jesus deve nos unir. É isso que Jesus está dizendo. Há um aspecto que transcende essas questões. Por mais que você na igreja seja uma pessoa isolada, ou seja, que tem uma crença política única, que ninguém mais crê
Isso não significa que você não deve estar unido com esses irmãos, porque a fé que você tem em Cristo Jesus une você a eles. E essa é uma união mística que acontece quando nós cremos e depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, não abandone os seus irmãos na fé por questões relacionadas à sociedade, a ideais, ideologias e políticas. Lembre-se de que você está unido a mim e unido às pessoas da nossa igreja pelo fato de que nós possuímos a mesma fé, nós possuímos o mesmo Senhor. Por isso, isso de fato nos une. Eu também queria me referir particularmente àquelas pessoas que têm dificuldade de exercer ou de ter esse sentimento de unidade, mesmo que fora desse aspecto da pandemia. Eu queria te lembrar, querido irmão, que a Bíblia nos chamou a amar uns aos outros, especialmente os de casa. Não só os da nossa família sanguínea, mas especialmente os da família da fé. Nós devemos amar todas as pessoas. Se é um problema que nós encontramos no nosso coração, é o fato de que nós gostamos de ajudar, nós gostamos de receber em casa as pessoas que têm preferências parecidas com a nossa, ou os amigos mais próximos. Contudo, quando nós olhamos para a Escritura, esse amor e essa unidade não deveria levar em consideração as nossas preferências pessoais, mas sim o aspecto da fé. Ou seja, se eles creem em Cristo Jesus, assim como eu devo amá-los, eu devo estar perto deles, eu devo trabalhar junto com eles. Eu fiquei muito triste com uma moça que frequentou nossa igreja durante um tempo e ela se afastou um pouco tempo depois das eleições terminarem. E eu enviei uma mensagem para ela e disse: olha, você sumiu da igreja, eu não te encontro mais, o que aconteceu? E ela disse que ela se afastou da igreja por questões políticas, porque ela interpretou que a igreja havia abraçado uma causa política que ela discordava. Contudo, ela está equivocada, porque a unidade, a união da igreja, ela não pode levar em consideração esses aspectos. A nossa união deve transcender isso, ou seja, eu devo conseguir conviver com você, mesmo que tenhamos posições e ideais políticos completamente diferentes. Ela não havia entendido essa questão da unidade da igreja e do desejo que Jesus tinha para a igreja. Irmãos, nós somos um só povo, nós somos unidos por causa de Cristo Jesus. E esse é o desejo de Jesus na oração e nós devemos levar isso em consideração. O outro fato interessante que Jesus deixa muito claro aqui, além dele dizer que essa união ela é espiritual, Jesus ele toma a Trindade como modelo para a nossa unidade, ou seja, que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor. Jesus dizendo que ele era um com o Pai e ele queria que o seu povo, nós os que cremos, fôssemos um, tivéssemos unidade, assim como ele tem unidade com o Pai. Esse é um aspecto complexo, mas que diz respeito à Trindade. Ou seja, há um aspecto na Trindade em que as pessoas da Trindade, tanto o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles se amam mutuamente. Há amor, há bondade mútua entre eles. E o desejo de Jesus é que isso fosse visto naquele povo que crê. Perceba que Jesus ele não está orando em favor da humanidade. Ele quer ver essa unidade naquelas pessoas que creram. Perceba que o ato da fé, crer em Jesus, é o aspecto dominante que une esse povo. E o modelo de unidade é a Trindade. O que mais me chama a atenção nisso é que Jesus coloca o padrão da unidade altíssimo. Ou seja, nós devemos ser unidos assim como o Pai é com o Filho, assim como o Pai é com o Espírito. Você já parou para pensar na seriedade disso? Que o modelo, paradigma, o padrão de unidade que nós devemos ter, de unidade que eu devo ter com você, é a unidade que é vista na Trindade, ou seja, uma unidade perfeita. Em outras palavras, o que Jesus quer nos ensinar aqui é que nós não podemos levar a unidade da igreja de maneira leviana, como se fosse um aspecto secundário, um aspecto não tão importante. Na verdade, Jesus está mostrando que esse é um aspecto muito importante.
e que nós de fato devemos levar em consideração. Em segundo lugar, o desejo que Jesus quer para o seu povo é para que eles fossem unidos com o Pai. Os mesmos versículos 21 e 23 diz, olha, e como tu, ó Pai, que estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. O versículo 23 também diz, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. A ideia de Jesus aqui é basicamente que a igreja não poderia ser una, ou seja, ela não poderia experimentar a unidade verdadeira se ela não estivesse unida com o Pai. Jesus está dizendo, olha, eu quero que eles sejam um, eu quero que eles sejam um só povo, que eles estejam unidos entre si. Contudo, é o meu desejo também, a oração de Jesus, que eles estejam unidos com o Senhor, assim como eu estou com o Senhor. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que os crentes que receberam a nova vida em Cristo Jesus deveriam estar ligados com Deus. Eles deveriam possuir uma união com Deus, com o Pai. Isso, em outras palavras, é uma espécie de uma coparticipação da natureza divina. O apóstolo Paulo ele trabalha isso em 2 Coríntios capítulo 3, quando ele diz, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa união que nós possuímos com Deus, essa união que nós possuímos com o Senhor Jesus, em outras palavras, é transmitido na nossa própria imagem, ou seja, nós estamos sendo conformados novamente àquela imagem que nós recebemos, que foi quebrada pelo pecado, ou seja, que foi manchada pelo pecado. Nós estamos sendo transformados à imagem de Deus e do Senhor, do seu Filho, Jesus Cristo. Um exemplo claro disso é que os cristãos, quando eles creem em Cristo Jesus, eles se aproximam do Evangelho, eles são chamados a possuírem os mesmos desejos de Deus. Eles são chamados a transparecer a imagem de Deus, ou seja, fazer as coisas que Deus deseja, desejar as coisas que Deus deseja. Quando o Tiago trabalha esse aspecto, lá no capítulo 4, ele diz, infiéis, vocês não compreenderam que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo aqui utilizado por Tiago, irmãos, são os valores, as crenças, as perspectivas ou a cosmovisão. Ele está dizendo que aquele que tem a visão do mundo, ou seja, do mundo caído, os valores do mundo caído, as crenças, os valores, este não é amigo de Deus, portanto ele não tem união com Deus. Quando Jesus diz para que fôssemos unidos ao Pai, ele está dizendo exatamente isso. Nós devemos ter a mesma perspectiva celeste, a mesma visão de mundo, os mesmos desejos, os mesmos ideais, o mesmo propósito. Isso é o que nós chamamos, em outras palavras, de cosmovisão cristã. Ter uma perspectiva de Deus. Perceba então, irmãos, que Jesus ele ora ao Pai dizendo, olha, eu quero que o meu povo seja um, mas eu quero que o meu povo também seja um com o Senhor, o Deus, o Pai. A grande pergunta que eu quero fazer para você hoje é, além de você te perguntar se você tem unidade, se você tem união com aquelas pessoas que professam a mesma fé que você, se você tem união com o Pai. Ou seja, se na sua vida, na sua prática de vivência, você expressa desejos, ideais de Deus, o nosso Pai. Um dos problemas que nós temos enfrentado nos nossos dias é o que nós chamamos de secularização, que é o aspecto de deixar Deus de lado da realidade. Ou seja, a ideia de Deus, a ideia de crer em Deus já não é mais tão importante na nossa sociedade. E o que é mais assustador é que muitas pessoas que se dizem cristãs, que professam a sua fé em Cristo Jesus, elas vivem como verdadeiros ateus. Elas excluem Deus das suas vidas. Ou seja, Jesus ele não quer somente a unidade da igreja. Ele quer que a igreja esteja unida com o Pai. E você me pergunta, Jefferson, como que eu posso então demonstrar unidade com Deus? Fazendo o que Deus faria, ou desejando o que Deus deseja. Em outras palavras, é uma vida de santidade.
É uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Esse é o segundo aspecto que Jesus ele ora e pede ao Pai. E o terceiro e último aspecto que Jesus ele deseja ainda se encontra nos mesmos versículos, especialmente no versículo 23, em que ele diz: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Perceba que, em primeiro lugar, Jesus ele pede para que Deus faça com que o seu povo seja um, mas ele também pede para que esse povo esteja unido a Deus. Agora Jesus ele diz qual que é o objetivo dessa unidade. O objetivo da unidade da igreja e dessa unidade com Deus o Pai é para que nós ofereçamos um testemunho ao mundo caído. Ou seja, a igreja unida por meio da palavra e do Espírito, ela exerce uma poderosa influência sobre o mundo, influenciando diretamente o mundo. Agora esse é um aspecto curioso, irmãos. Para o Senhor Jesus, a igreja, ela daria um testemunho eficaz nessa realidade quando ela fosse vista unida em si mesma e unida com Deus, o Pai. O propósito da unidade, o propósito de estarmos juntos é evangelização, é testemunhar o mundo. E aqui é o grande pecado da igreja contemporânea. As nossas brigas, as nossas desavenças e as nossas intrigas só traz conflito, só traz confusão para o mundo caído. Ou seja, eles sempre encontram um mundo brigado. Aquelas pessoas que professam a mesma fé, que foram salvas pelo mesmo Senhor, se elas não conseguem ser unidas, qual que é a esperança para o mundo? É isso que o mundo imagina quando eles nos vê. Se você quiser causar um impacto significativo na sua geração, esteja unido com as pessoas que professam a mesma fé que você. Não procure fazer um ministério isolado, sozinho, um ministério com seu próprio nome. Vá à igreja, trabalhe na igreja com outras pessoas, esteja unido com outras pessoas. Se você quiser impactar esse mundo, evangelizar esse mundo, veja a igreja unida. Agora, é claro que muitos de vocês poderiam se perguntar, mas Jefferson, a igreja cristã ela não é unida. Há várias denominações, há várias perspectivas, há várias linhas teológicas e nós não conseguimos ver a igreja unida. Olha, eu sei que isso é verdade, mas lembre-se de que apesar de nós estarmos divididos em denominações, isso não nos impede de defendermos a mesma verdade, o mesmo propósito, o mesmo ideal, nós temos um mesmo coração. Se nós professamos a fé no mesmo Deus e no mesmo Senhor Jesus Cristo, nós poderemos mudar este mundo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: é interessante o fato de que quando Jesus ele vai orar em favor da igreja, ele não pede para que ela seja forte, para que ela seja próspera, para que os seus membros fossem pessoas isentas de doenças e de problemas, não. Jesus ele quer unidade. Unidade entre eles, ou seja, entre os crentes, unidade entre os crentes e o Pai, para que, consequentemente, eles possam testemunhar de Jesus para o mundo por intermédio dessa unidade. A grande pergunta é: nós desejamos a mesma coisa que o Senhor Jesus? Você deseja ardentemente estar unido com as pessoas que professam a mesma fé que você? Você deseja ardentemente voltar à comunhão, por exemplo, dos cultos presentes? Nós celebrarmos a ceia, nós cantarmos em uníssono os cânticos? Você deseja isso fortemente? Queria que você pastoreasse o seu coração nesse aspecto. E concluir dizendo o seguinte: se você prefere as pessoas ou amigos que estejam mais próximos de você por questões de ideologias políticas que são parecidas com a sua, mais do que aqueles que professam a mesma fé que você, há um problema sério na sua perspectiva de vida. Você foi chamado para estar unido com aquelas pessoas que creem no mesmo Deus que você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela exortação que o Senhor nos traz por intermédio dela. E nós pedimos que o Senhor possa nos levar a ser um povo unido, ó Deus. Apesar de vivermos tempos em que as intrigas e as brigas têm se tornado cada vez mais frequentes, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar a graça disso. Que o Senhor nos abençoe também
para que esse período que nós estamos vivendo possa passar o mais rápido possível. Esse é o desejo do nosso coração. E que o Senhor nos sustente e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer por você ter acompanhado mais essa transmissão e nós queremos nos desculpar porque ainda nós estamos nos acostumando com essas tecnologias que são difíceis, né, de serem aprendidas assim de uma hora para outra. Mas eu quero agradecer por vocês estarem sempre aqui conosco nessas transmissões aqui pelo YouTube. Então eu oro a Deus para que você tenha uma semana muito abençoada. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você quiser sobre alguma notícia da igreja, você pode mandar isso pelo nosso WhatsApp, e o WhatsApp da igreja, e também pelos grupos da nossa igreja, certo? Então fique com Deus, Deus abençoe. Amém.